O que eu disse aqui de terroristas, de quem lutou declaradamente para subverter a ordem, para fazer uma revolução comunista no Brasil. Muitos que pegaram em armas, que sequestraram. A esquerda se posiciona veementemente contra a anistia para os indivíduos envolvidos no 8 de janeiro e julgados pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, há um detalhe importante. Aqueles que agora gritam com fervor sem anistia são exatamente as mesmas pessoas que, no passado, foram anistiadas por crimes cometidos em território brasileiro, conforme destacou o senador Márcio Bittar. Veja o senador revelando as entranhas do sistema, expondo a hipocrisia e a contradição daqueles que mudam de posição conforme seus interesses políticos e para proteger aliados. Outro assunto que me traz à tribuna. Esse dia eu revi um vídeo e li um artigo antigo do jornalista Augusto Nunes, que é o dossiê Orlando Lovecchio Filho. Quem foi Orlando Lovecchio Filho? Contexto histórico. Ele teve uma perna amputada, dia 19 de março de 68. Local, Avenida Paulista, São Paulo, em frente ao Conjunto Nacional. Protagonista, Orlando Lovecchio Filho, um jovem de 22 anos, piloto comercial recém-formado. O acontecimento, descrição do evento. Lovecchio e 2 amigos foram vítimas de um atentado terrorista realizado pela VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, um grupo de esquerda que lutava contra o regime militar. Resultado do atentado, Lovecchio perdeu uma perna. Seus 2 amigos sobreviveram com ferimentos leves. O atentado interrompeu a carreira de Lovecchio como piloto. A comissão da anistia foi pedido uma indenização. Em 2024, Lovecchio solicitou indenização à comissão, mas seu pedido foi negado. Justificativa do relator, que considerou que Lovecchio era uma vítima do acaso e não da perseguição política. Lovecchio não pertencia a nenhum grupo de esquerda que lutava contra o regime militar. Agora, aqueles que participaram do atentado que fez com que este brasileiro perdesse uma perna, entre eles Egmar José de Oliveira, relator do caso, ele mesmo recebeu uma indenização, isso há anos atrás, de R$ 544 mil e uma pensão de R$ 2 mil. Diógenes Carvalho de Oliveira, ex-militante do grupo de esquerda Vanguarda Popular Revolucionária e um dos articuladores do atentado, também recebeu indenização de R$ 400 mil àquela época. Aliás, Lula recebe cerca de 10 mil mensais da anistia por ter sido preso político, e a Dilma virou, inclusive, nossa presidente do Brasil. O caso de Lovecchio, ele próprio não vai ter reparação nunca mais, porque faleceu no dia 30 de janeiro de 2021. Por que eu falo, colega Plínio, dessa injustiça? Porque essas pessoas, as que foram, inclusive, vítimas de grupos terroristas que lutavam pela Revolução Comunista no Brasil, aqueles que fizeram o atentado foram anistiados. Olha só, a lei de anistia, assinada em 79, o texto da lei acabou excluindo da anistia os guerrilheiros da luta armada, mas, na prática, o presidente Figueiredo acabou dando indulto a quem estava nessa situação. A anistia e o consequente regresso, e eu ainda garoto lembro da campanha da anistia, trouxe de volta para o Brasil figuras ilustres, Leonel Brizola, Miguel Arraes, Luiz Carlos Prestes, Francisco Julião, Betinho, Fernando Gabeira, Vladimir Palmares, Carlos Mink, Paulo Freire e tantos outros, que inclusive viraram governadores, como é o caso de Leonel Brizola, Miguel Arraes, ex-presidentes da República, beneficiado com a anistia, Fernando Henrique Cardoso, reintegrado à USP, Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente do Brasil no 3º mandato, Dilma Rousseff, que participou de grupos guerrilheiros e, ao voltar, foi demitida, depois está atrás da sua indenização, e outros tantos. E aqui, senhor presidente, José Disseu também foi um dos beneficiados pela lei da anistia, José Genuíno, e
claro, é o mais ilustre de todos, o presidente atual Lula da Silva, que é um anistiado político que recebe uma aposentadoria de cerca de R$10 mil por mês. Agora veja aqui uma lista de outros beneficiados. E qual era a sua participação? Carlos Marighella, líder da Ação Libertadora Nacional, envolvido em assaltos a bancos e sequestro. Carlos Lamarca, ex-capitão do Exército, ligado à VPR, participou de roubos de armas e execução. Eduardo Leite, o Bacuri, membro da ALN, envolvido em sequestro e ações armadas. Daniel Coqueiro, integrante da VPR, participou de ações armadas. Fernando Gabeira, membro do MR8, que participou do sequestro do embaixador dos Estados Unidos. José Disseu, integrante da ALN, envolvido em ações armadas e sequestro. E a lista é grande, senhor presidente. Diógenes Arruda Câmara, membro do PCB, envolvido em ações de resistência armada. José Anselmo dos Santos, Cabo Anselmo, famoso, inicialmente militante, posteriormente colaborou com órgãos repressivos. E aí vai, senhor presidente. Carlos Eugênio Paes, José Genuíno, membro do PCdoB, participou da guerrilha do Araguaia. Dilma Rousseff, conforme já disse. Carlos Alberto Soares. Então, esses, senhor presidente, foram todos anistiados. Agora, veja aqueles que eles não querem que sejam anistiados, Marcos Duval. Clezão, preso injustamente e morto na Papuda, deixando viúvas e filhos. Esse aqui, a exemplo daquele primeiro caso que eu citei do Lovec, já não tem mais jeito, porque esse já morreu. Esse já faleceu. Sabe a quem que eles não querem? Eu não lembro, senhor presidente. E, caros colegas, de tamanha crueldade, eu não me lembro. Plínio, aquilo que a gente leu, que a gente sabe que a esquerda fez no mundo todo, aonde pessoas para eles são números, e se tiver no caminho da revolução, passa por cima. Seres humanos para a esquerda são números, e se for opositor a eles, é para serem eliminados. Nós estamos vendo agora. Eu não esperava que na minha vida fosse assistir aquilo que os livros contam, senhor presidente Stevenson. Essa falta de compaixão total. Repito, aqueles que foram anistiados, aqueles que assaltaram o banco, que sequestraram, não querem que essas pessoas sejam anistiadas. Eu vou continuar a lista, senhor presidente. Débora, cabeleireira e mãe de 2 filhos, condenada a 17 anos de prisão, porque escreveu a frase do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, perdeu o mané. Vendedor de algodão doce, morador de rua, que pedia comida e foi preso. Autista que trabalhava em um lixão, por estar presente no dia 8, foi obrigado a usar a tornozeleira. Felipe Martins, que isso ainda vai dar muita pano para manga, porque os Estados Unidos agora vai processar, vai descobrir o que aconteceu. Preso injustamente por 6 meses, por uma viagem que nunca fez. Um caminhoneiro, pai de 6 filhos, enquanto esperava o caminhão ser carregado, foi explanado e hoje está condenado a mais de 15 anos de cadeia. São muitas crianças órfãos de pais vivos. Com a paciência que Vossa Excelência teve com o meu querido Magno Malta, até janeiro desse ano, 371 pessoas foram condenadas, penas de 3 a 17 anos de cadeia. E essas são as pessoas que aqueles que foram beneficiados pela anistia de 79 não querem que sejam anistiadas. E por fim, senhor presidente, eu quero aqui rapidamente mencionar a questão do Eduardo Bolsonaro. Deixa eu falar aqui algumas coisas. Quando Lula foi preso, foram acionados diversos órgãos internacionais para denunciar, segundo eles, a prisão. A ONU foi um deles, que inclusive teve uma manifestação em um comitê de direitos humanos dizendo que Lula teve seus direitos violados. Gleice Hoffmann, atual ministra das Relações Institucionais, falou ao mundo árabe, na TV Al Jazeera, para denunciar a prisão de Lula e pedir apoio internacional. Paulo Pimenta,
esteve na sede do Parlamento Europeu em Bruxelas, também em favor da democracia. Agora, em maio de 2024, a deputada Jandira Fegali, senadora Lisiane, senador Humberto Costa, que esteve agora há pouco aqui presidindo essa sessão, e o deputado Henrique Vieira estiveram em Washington para, em visita ao Congresso americano, denunciar que havia uma internacional de direita no Brasil. Quem provocou os órgãos internacionais? Defesa de Lula. Advogados do ex-presidente entraram em competições em organismos internacionais. Partido de esquerda, PT, e partidos aliados denunciaram a prisão como se fosse perseguição política. Movimentos sociais e sindicatos, organizações como a CUT, o MST, levaram o caso a fóruns internacionais, entre eles, Comissão de Direitos Humanos da ONU. Paro por aqui para terminar, senhor presidente, dizendo o seguinte: a esquerda pode criar o Foro de São Paulo. Lula, com o ditador cubano Fidel Castro, que já morreu, com as Farc colombiana, grupo narcoterrorista, e quando cria o Foro de São Paulo, não era para defender a democracia no Brasil, não. Era para implantar o comunismo em toda a América Latina. Isso eles puderam fazer, senador Marcos, sem problema nenhum. Invadiram esses prédios aqui quantas vezes quiseram, sem nenhuma penalidade. Agora, o Eduardo Bolsonaro dizer lá fora o que está acontecendo no Brasil, como é o caso aqui de um senador que eu citei há meses atrás, o ano passado. Nós aqui aceitamos que caímos de 81 para 80 senadores, porque nós temos aqui um senador impedido do seu pleno exercício do mandato. Então, quando o Eduardo Bolsonaro vai dizer lá fora o que acontece de fato aqui no Brasil, aí ele não pode assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores, aí eles querem caçar o seu passaporte, e tem deles que querem, inclusive, que ele vá para a cadeia e perca o mandato, como já disseram. Portanto, senhor presidente, eu quero terminar mesmo dizendo que a população, ela tem discernimento. O que eu disse aqui, de terroristas, de quem lutou declaradamente para subverter a ordem, para fazer uma revolução comunista no Brasil, muitos que pegaram em armas, que sequestraram. Acha que é só eu que penso que é uma crueldade sem limite? Que essas pessoas, o grupo delas não querem anistia para mães e pais de família que não tinham uma arma na mão? Que não tinha força nenhuma para fazer o que eles alegam? É claro que isso não bate na opinião pública. Agora, a Câmara vai votar a anistia, e a Câmara vai aprovar a anistia. E aqui, senhor presidente, a gente não quer que o presidente da casa se comprometa com o seu voto. O que nós queremos, e isso foi conversado na eleição da mesa, é que não se engavete. O projeto vem aprovado na Câmara e o Senado põe o projeto para andar. E cada senador vote conforme a sua consciência e preste conta para os seus eleitores. Muito obrigado, senhor presidente. O senador Márcio Bittar foi incisivo e expôs as entranhas do sistema. Ele revelou tudo o que sabia. Mesmo com Moro encarcerando diversos políticos e poderosos corruptos, o sistema persistiu intocado. O senador Bittar mostrou como o sistema se protege para preservar seus interesses, se reorganizando, criando novas lideranças, se reinventando. E claro, tudo isso tem um custo exorbitante. O sistema revelou-se muito mais abrangente do que todos os brasileiros imaginavam. E não é surpresa que, independentemente dos governos que passam, a corrupção persiste, porque o sistema é implacável. É como já dizia Maquiavel: aos amigos, os favores; aos inimigos, a lei.